Vamos agora à entrevista da semana. E o entrevistado de hoje é o cientista político Christian Lobauer. Christian, muito obrigada pela participação aqui no Jornal Terra Viva, mais uma vez. Obrigado a você. Christian, bom, vamos falar agora de balanço de 2017, política, eleições agora em 2018, né? A gente está começando um novo ano. 2017 foi um ano muito turbulento na política, né? Que balanço você faz? Olha, 2017 foi a gente pode caracterizar como anos horríveis, né? Para o Brasil, acho que foi um ano muito difícil em todos os índices, com exceção talvez do próprio agronegócio, que conseguiu se manter aí vivo e ativo e pujante, mas a indústria, o emprego, o desenvolvimento nacional, quer dizer, toda a conjuntura e a falência das estruturas brasileiras de produção foram escancaradas, né? Então a gente vai enfrentar um ano de 2018 com uma pequena recuperação, porque é quase inevitável que haja uma recuperação depois de 3 anos muito duros, né? Um destaque para 2017, que apesar do crescimento ter sido melhor, foi um ano em que as grandes empresas, por exemplo, não ganharam dinheiro, né? Coisa raríssima nos últimos 50 anos. Em 2018 haverá certamente um crescimento, não só por esse rescaldo aí de 3 anos de crise, mas também porque é um ano de eleição. Ano de eleição, em todos os anos de eleição, há crescimento, há pujança, o dinheiro aparece de algum lugar, né? E apesar da turbulência que provoca, muitas vezes em função das polarizações, dos debates, das afirmações dos candidatos, do ponto de vista econômico, você tem índices bons de crescimento. Você teve em 2010, teve em 2014 e vai ter em 2018. Ainda assim, vai ser um ano muito importante. Acho que é o ano das eleições mais importantes da história da República. Porque se a gente, como sociedade, tomar uma decisão desastrada, nós não vamos ter tempo mais de enriquecer. O Brasil não terá mais tempo de enriquecer, ele vai envelhecer antes. Porque a pirâmide etária mudou, a gente tem aí que fazer reformas estruturais muito, muito violentas, muito importantes. Há uma dificuldade grande de convencer o Congresso de fazer. Isso vai ter que acontecer de alguma maneira sob o risco de se colapsar. As contas públicas simplesmente explodirem na mão do próximo presidente. Então, é essa conjuntura de 2018. A gente carrega, né, para 2018 tudo que a gente viveu em 2017. Agora, de alguma forma, a gente teve aí dados muito ruins na economia, mas em alguns momentos a economia acabou andando um pouco descolada da política, né? Quando a gente tinha aquelas notícias bombardeando o presidente Michel Temer, a gente via ali a Bolsa ainda talvez uma reação contrária do que teria, mesmo o dólar. Você concorda com isso? Alguns economistas diziam que estava descolado. Você acha que em 2018 pode acontecer isso também em algum momento? Olha, isso foi muito bom que tenha acontecido assim, porque foi a primeira vez que aconteceu no Brasil que o mercado se descolou da política do jeito que estava e ainda não se recuperou. E o que muita gente imagina é que talvez o Brasil tenha entrado no caminho da Itália e da Espanha, mais ou menos, que são países que têm política, inclusive a Itália, com mais destaque, uma política muito destruída, muito caricata até, e as economias continuam mais ou menos funcionando, né? E eu até gostaria que isso acontecesse com o Brasil, porque se a gente for deixar contaminar pelas conjunturas políticas sistemáticas de crise, a economia não aguenta e se vai. O Brasil demonstrou em 2017 que ele é maior do que seus dirigentes, que é um país que ainda é viável. Boa parte dos países latino-americanos já não é mais. Alguns vizinhos a gente pode desistir, mas aqui não. Aqui as coisas ainda estão funcionando, há um crescente debate em todos os níveis. As instituições estão fortes, mas elas sofrem ataques. Então, eu acho que esse ponto foi fundamental para entender 2017 e espero que 2018 aconteça igual. Em meio a tudo isso, o agronegócio tem um papel fundamental mais uma vez, né? Queria que você comentasse um pouco agora assim, a vocação nacional que o Brasil tem para o agronegócio e o que os políticos devem enxergar em relação a isso, para que a gente tenha uma infraestrutura e logística mais eficiente, para que a gente tenha, de fato, menos burocracia no agronegócio também, menos impostos, né? Que a gente tem uma carga tributária enorme. Christian, como que você vê, então, para esse ano aí uma oportunidade? Não digo para 2018, acho que a gente vai começar a ter isso em 2019, né? 2018 é um ano de transição aí também. Mas como que você vê, de fato, assim, a vocação nacional do Brasil para o agronegócio e o papel que o setor produtivo tem também nesse momento? Absolutamente vital. Se não fosse o produtor, não fosse todas as empresas que estão vinculadas aos produtores, se não fosse toda a tecnologia que os brasileiros desenvolveram ou incorporaram de fora para desenvolver os seus produtos na agricultura tropical, a gente estaria condenado, a gente seria um país realmente miserável.
Mas a agricultura se fez justamente porque não teve Estado presente. Aliás, imagine se o Estado tivesse contribuído. Imagine se tivesse uma infraestrutura decente, imagine se tivesse uma carga tributária decente, imagine se tivesse o custo do trabalho fosse mais baixo, mais organizado. Tudo isso já é imbatível. Imagina se tivesse esse custo do Brasil resolvido. Então, assim, a gente tem que colocar toda a nossa esperança, todas as nossas fichas, os nossos esforços, o nosso convencimento com as lideranças políticas de que o motor da economia brasileira é o agronegócio. E nós estamos falando aqui de uma cadeia. Quer dizer, se você tem boa produção, você precisa de trator, você precisa de plástico, você precisa de vidro, você precisa de borracha. A indústria vem junto. Essa ideia antiga, quase banal, de que se a agricultura vai bem, a indústria não vai, ou que a agricultura é setor primário, isso é tudo bobagem. A quantidade de tecnologia embutida num grão de soja ou numa tonelada de suco de laranja é enorme, quer dizer, cheio de ciência, cheio de trabalho, cheio de inteligência. Então isso tem que ser entendido pelas pessoas e principalmente pelas lideranças políticas, porque quer colocar o Brasil no trilho, tem que considerar o agronegócio. E se tornar cada vez mais competitivo ainda, né? Que apesar de tantos problemas, o Brasil já é um dos mais competitivos países agrícolas. Cristian, obrigada então pela participação mais uma vez. Vamos avante aí 2018 e espero você aqui no Jornal Terra Viva várias vezes também para comentar vários assuntos. Um prazer, vamos com fé. Obrigada. O Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.